Bom, então nós temos que fazer um resgate da mecânica. Então nós vamos começar com a mecânica de Newton. Eu gosto sempre de pegar em um ponto que seja comum a todo mundo. Tá? Porque se eu começar já com a teoria da mecânica do contínuo, o cara fala assim, mecânica de Newton, estou perdido. Certo? A gente chama de mecânica clássica. Tá? Então, essa aqui vai ser uma introdução. Certo? Não fiquem assustados, porque eu vou tentar suscitar para vocês alguns conceitos para utilizar eles na representação dos materiais. Tá bom? E eu faço essa conexão, porque quando eu fiz a mecânica do contínuo do doutorado, o professor começou na pauleira. Aí os alunos ficaram tudo boiando. Aí eu comecei a estudar e comecei a fazer as conexões, né? Porque na minha cabeça eu fiz todas as conexões de todas as áreas da ciência e da matemática. Tudo para mim está conectado, né? O meu conhecimento está organizado na minha cabeça. Ele não está empelotado, né? Eu sempre digo que os conhecimentos as pessoas têm. GA, cálculo, é uma pelota, né? Aí tem física 1, outra pelota, física 2, né? Outra pelota. Então, na minha cabeça está tudo assim, ó. Está organizado, formando um bolo. Certo? E crescendo. Então, para conseguir isso, foi uma outra atitude que eu tomei. Eu tinha colegas, pessoas extremamente inteligentes, que você faltava adorar o cara de tanta inteligência que ele tinha. E tinha uns caras que sabiam um número pi com 5.000 casas decimais. E eles ficavam lá disputando quem conseguia falar o número pi com 5.001 para ganhar do outro. Aí eu pensei assim, se eu for inteligente e guardar só a informação e elas não tiverem conexão nenhuma, não vai valer nada. Né? Saber o número pi com 5.000 casas decimais não dá bem. Eu prefiro conectar as coisas. Então, a partir daí, eu comecei a conectar tudo que eu sei. Tentar conectar e organizar a ideia para ficar organizado. Então, eu tento organizar, o que chama organismo. Né? Organismo. Então, a matemática está aqui, né? As ciências estão. A matemática é a base. Ou talvez um pouco mais para cima, né? Talvez a filosofia seja mais. Bom, vamos lá. Então, quando o professor deu a mecânica do contínuo, ninguém estava entendendo de onde o professor estava tirando aquilo, né? Aí eu fiz um textozinho explicativo e comecei a contar para os colegas da aula como é que era. Aí ele falou assim, poxa Lucas, me ajuda aí, que vai ter prova, a gente não está entendendo nada. Aí eu comecei a monitorar os colegas na mecânica do contínuo. Aí, esse esquema aqui é um esquema para facilitar, né, uma dificuldade que eu passei, né, e que eu vi que outras pessoas passaram. Bom, então o que nós temos na mecânica clássica de Newton? Né? Nós temos 3 leis, certo? 3 leis. Depois da mecânica, e mais tarde nós temos mais 3 leis da termodinâmica. Certo? Ok? Então, a mecânica do contínuo é a transformação dessas 3 leis, né? Ela está numa versão discreta e nós vamos passar ela para uma versão do contínuo. Se você entender isso, né, você entendeu 50% da disciplina. Tá? Então, a mecânica clássica ela se transforma na mecânica do contínuo nessas 3 leis. Por quê? Se você sabe resolver os problemas de pêndulo, partícula, força, diagrama de força, aqui, né, que era a física do primeiro e segundo grau, física 1 e 2, você vai conseguir, se você entender essa transformação,
tá? Você também vai conseguir resolver os problemas usando as 3 leis, né? Da mecânica, agora a versão do contínuo e as 3 leis da termodinâmica. Só que, no nosso caso, a gente só vai fazer a parte mecânica, a parte termodinâmica não. Porque não dá tempo. E outra, a termodinâmica a gente só usa se a gente for fazer tratamento térmico, misturar transformação, né, com laminação, quente, frio, tá? Essas coisas que trabalham a parte mecânica e a parte térmica junto. Aí seria bom entender essa parte aqui, tá bom? Os efeitos de temperatura associados. Tá? Vamos lá. Então vamos à primeira lei. Alguém se recorda qual que é a primeira lei de Newton? Todo mundo lá no cursinho, no segundo grau? Quem lembra? Essa já é a segunda. A segunda, na verdade. Qual que é a primeira lei? Qual é a primeira lei? Da inércia, né? Então, o que diz a inércia? A inércia diz que nenhum corpo altera seu estado de movimento ou repouso se não acontecer uma força sobre ele. Então, ó, veja essas palavras. Ó. Corpo, estado, repouso e força. Certo? Então, nenhum corpo pode alterar, alteração, mudança, variação. Certo? Então, vamos escrever lá. Como o repouso é o estado de movimento com velocidade zero, eu acho redundante escrever o restante, mas tudo bem. Na época que foi enunciada essa lei, a visão matemática do zero não estava incluída no conjunto dos diferentes de zero. Tá? Nenhum corpo pode alterar seu estado de movimento ou repouso sobre ele atua uma força. Então veja só, eu quero que vocês compreendam bem o que está escrito, tá? Quais são as ideias que estão por detrás, para poder juntar tudo isso, certo? Veja só, por trás dessa frase, é uma frase sinônimo, né? Porque toda vez que eu escrevo isso aqui, eu escrevo com palavras um pouco diferentes, nos livros vocês vão encontrar o mesmo sentido, certo? Vocês vão encontrar o mesmo sentido, mas com palavras diferentes, tá bom? Vou fechar um pouco aqui, vocês vão emitir a concentração. Então, olha os conceitos que já estão aí: o estado, alteração ou mudança, né? Aqui você já fala movimento, repouso e força. O que é movimento? Eu peguei um livro de segundo grau de física, o cara fala do Stephen Hawking, fala do acelerador de partículas, fala de não sei o quê. Aí começa a primeira frase lá, um movimento. Aí, o que é movimento? Entendeu? O cara não sabe dizer o que é movimento, ele vai falar um monte. Alguém quer sugerir uma ideia aí? Então, na hora que a gente se expressar, e principalmente quando a gente for escrever um doutorado, você tem que saber contar onde está as coisas, tá? Então, aí é onde está o problema, que a gente... Bom, eu coloquei aqui, ó, entende-se por movimento a quaisquer mudanças que podem ocorrer a um corpo no decorrer do tempo. Quaisquer mudanças. Certo? Velocidade.
velocidade, né? Isso, velocidade, aceleração. Mas o movimento, ele foi, por exemplo, se um corpo apodrecia, o Aristóteles chamava isso de movimento de corrupção, entendeu? Tudo era movimento. A estrela passando no céu era movimento, o cavalo andando era movimento, a digestão era movimento, as transformações biológicas são movimentos, as transformações químicas são movimentos, certo? Então, o movimento é qualquer mudança que pode ocorrer em um corpo, né? A palavra corpo, o que quer dizer? Um pedaço de matéria, uma parte, uma extensão de matéria limitada, né? Que tem a ideia do infinito e da parte, o limitado. Então, corpo é isso aqui, ó. Certo? Corpo. Isso aqui ganha uma velocidade, né? Que é uma forma particular de movimento. Ok? Isso aqui, diferente de zero. Certo? Ou ele pode estar em repouso, né? Igual a zero. Se ele estiver com uma velocidade diferente de zero, digamos, constante, para eu mudar para uma velocidade, vou fazer aqui um pouco mais para cá, V1, num tempo T1. E eu quero que isso aqui venha para um V2, né? V2, num tempo T2. Então o relógio está aqui, né? Aqui o relógio veio para cá. Ok? Então o que ele está dizendo? Que para eu alterar o estado, então aqui é um estado, né? Estado 1. Aqui, estado 2. Ele tem uma massa M, certo? Que não vai mudar, mas ela poderia mudar também. Do estado 1, M1 para o estado 2, M2. Podia perder massa, podia ganhar massa. Então nós estamos considerando massa constante, ok? Se a massa é constante, quem que vai mudar aqui para mudar o estado? Nessa situação aí. Só a velocidade, né? Então essa mudança ela não vai ser caracterizada por uma mudança de massa, somente por uma mudança de velocidade. Então, mesmo que eu tenha que mudar apenas a velocidade, ó, alterar o estado de movimento ou repouso, ele pode estar numa V1 ou V2 ou ele pode estar numa V0, né? E passar para uma V1. Então ele saiu do repouso. Certo? Então, para isso acontecer, tem que atuar uma força. Isso que ele está dizendo. Isso só vai acontecer se tiver a presença de uma força. Tanto aqui, quanto aqui. Ok? Por que ele está fazendo isso aí? Gente, quando ele está escrevendo isso aí, ele está derrubando. Deixa eu ver quantos anos. Isso aí foi mais ou menos 1000, Galileu, 1500. Aristóteles, 300 anos antes. Dá 1800 anos de física, com uma frase. Por quê? O Aristóteles, ele achava, o que ele chamava de força, na verdade, é a quantidade de movimento do Newton. Tá? Então, pelo fato dos planetas girarem em torno do Sol, naquela época eles achavam que eles giravam em torno da Terra, mas isso aí tem outras controvérsias também, né? Muito complicado isso aí, né? O cara é geocêntrico, heliocêntrico, eu já não sou mais de nada disso aí, né? Depois eu mostro para vocês como que é. Então, ele sabia que tinha algo que se movimentava perpetuamente, né? O fato de atribuir isso a Deus não é nenhum demérito científico, não. Hoje se tornou demérito científico por causa do materialismo. Mas a ideia de atribuir isso aos anjos, movimentando os planetas, cada anjo responsável por carregar o seu planeta ao redor da órbita, isso não é nenhum demérito, não. Certo? Apenas a figura se tornou grotesca e pejorativa por conta do materialismo. Então eles achavam que o movimentar
um corpo, certo? Era uma atitude espiritual. Mas por quê? Porque a causa primeira de tudo. Quem que causou tudo antes de tudo acontecer? É por isso que tinha algo que vinha do mundo mais profundo do que a gente imagina, que não é uma ideia tosca. Mas aqui houve um recorte, olha só. Cortou, né? A cena começou a partir de um determinado ponto. Então já foi definida uma coisa chamada estado, né? Que para alcançar esse estado tem toda uma evolução do universo, para que as coisas estejam em movimento, alcancem um determinado estado, tem toda uma evolução, certo? E colocou força, né? Certo? Colocou uma força. Se você for perguntar o que é força, eu tenho que empurrar uma carteira, eu empurro. Para eu empurrar, eu tenho que me alimentar. Então, de onde está vindo a força? Dos meus músculos. De onde está vindo a força do músculo? Das minhas células. De onde está vindo a força das células? Da digestão. De onde está vindo a força da digestão? Da minha ação de comer. Entendeu? Se você for reverter as causas primeiras, você vai... Entendeu? Então, força, ela virou uma coisa abstrata. Porque força é interação de dois corpos. Não tem como você produzir força se não for interação de dois corpos. Pelo menos. Um corpo sozinho não produz força. Um corpo sozinho não pula assim, ó. Não. Tá certo? Professor, então, quando o corpo está clicado, por exemplo, o corpo está em uma velocidade constante. Se você, aí uma força ele muda a velocidade, o fato de ele estar com a velocidade constante é uma estado de inércia? É um estado de inércia. Em relação à velocidade. Exatamente. Porque quando a gente aprende assim lá no começo, inércia, se tiver velocidade já não tem inércia, né? Não. Mas então. Então nós já vamos ver isso aí. É isso aí, boa dedução. Porque tem uma visão denotativa da coisa, né? É. Inércia é parado, né? Mas a inércia é você mudar de um estado para outro, né? De uma coisa para outra, né? Tá. Exatamente. Vamos lá. Pegou o paradigma, pessoal. Isso. Então vejam só, gente. Eu nesse começo aqui, eu não tenho pressa nenhuma. Tá? Eu quero que vocês entendam e enxerguem as coisas que eu estou falando. O imaginário de vocês tem que se abrir. Eu estou falando de Aristóteles, eu estou falando de planeta, eu estou falando de célula, eu estou falando de estômago. Então isso tem que começar a articular na cabeça de vocês no imaginário, porque aí é a partir daí que as coisas se conectam. Se vocês tiverem dificuldade nessas articulações, por favor me avisem, tá? E a gente vai tentando, porque tem que articular. Gente, vocês estão no nível de pós-graduação. Daqui vão sair pessoas, tanto no magistério, né, ou para um nível mais elevado numa empresa. Então, vocês não podem se contentar com o senso comum. E vocês têm que ter uma visão de mundo muito mais abrangente, uma visão mais intelectual. Não intelectual de se pousar, né, de intelectual, mas intelectual de ser o cara que para pensar nas coisas, que enxerga as coisas com... Porque eu não sei se amanhã você vai estar dando uma opinião para uma empresa, ou para uma rádio, ou para uma televisão, né? Então, dar palpite, todo mundo sabe dar palpite, mas dar uma opinião fundamentada são poucos. Né? Então, vocês têm que conhecer as coisas com fundamento, principalmente dentro do trabalho de vocês. Porque quando vocês estão defendendo o mestrado, o doutorado, os caras vão te pegar no pé nas pequenas coisas para saber se você está bem fundamentado. Se você estudia, como foi que foi esse trabalho? Certo? Então, é preparar vocês para levar pancada e saber se defender. Certo? Por que você escreveu isso? O que quer dizer essa sua frase antes desse seu trabalho? Você entendeu? Esse tipo de coisa. Você está bem fundamentado. Não tem medo da sua plateia. Ok? Então vamos lá. Então, como o Celauto disse, vamos caracterizar estado. Então, como é que a gente faz para caracterizar estado? A gente pode fazer um experimento mental. Se eu atirar esse giz aqui, eu tenho uma certa dificuldade para criar esse movimento no giz. E se eu tenho que pegar uma cadeira dessa, a dificuldade aumenta, não é? E se eu pegar uma BMW,
um carro e tentar tirar ele. O que está oculto nessa dificuldade aí? Nesses 3 exemplos. Um pedaço de giz, uma cadeira, um carro. O que está oculto na dificuldade? Massa. Então, ó, então vamos lá. Estado de movimento eu vou chamar de P, propositalmente. Tá? Ou eles só não consideravam a massa? Ah? Ou eles só não consideravam a massa? Considerava. Só que eles chamavam de força, isso aqui. Então, ó, estado, aqui eu vou chamar de estado, tá? Eu vou usar a letra P, que já é. Então ele tem alguma coisa a ver com a massa, certo? Ok? Agora, se eu quiser fazer um giz sair de 0 para 100 km por hora, certo? É o mesmo giz. Eu quero fazer de 0 para 10, de 0 para 100. Né? Quem vai estar em maior estado? A mesma massa. Em 10 ou em 100? Em maior estado? Em 100. Então a velocidade influencia, certo? No estado. E o que acontece? O Fusca também é a mesma coisa. A mesma massa. Se eu fizer andar no Fusca a 10 km por hora e ela a 100 km por hora, a velocidade influencia. Então, independente de qualquer um deles, certo? Esse momento tem alguma coisa a ver com a velocidade, certo? Ok? O estado, ele depende da massa e depende da velocidade. Certo? Então, a composição das dependências, a gente vai construindo ela, analisando experimentalmente. Então, você faz um experimento, eu quero definir essa grandeza. Uso essa quantidade para medir se essa grandeza afeta ou não. Tá. Agora eu vou usar outra coisa. Massa afeta? Afeta. Velocidade afeta? Afeta. Entendeu? Então você tem que circundar todas as possíveis variáveis. Então você está descobrindo que o P ele é uma função de M e V. Certo? O P é uma função de M e V. Então, essa função ela poderia ser de outras coisas também, certo? Temperatura, aceleração, tá? Mas a gente começa a perceber que no momento, para as nossas os nossos requisitos físicos aqui da história, né? Para o recorte que a gente está fazendo para explicar as coisas dentro do estado de movimento, né? Se fosse uma reação química, né? Poderia depender da concentração, né? Porque movimento é um negócio tão amplo, né? Se fosse uma degradação biológica, poderia depender da unidade, né? Tá certo? Então nós estamos recortando um fenômeno, né? Esquece degradação, que nem ferrugem do metal, degradação biológica, reação química, esquece tudo. Para nós, o movimento aqui é só pegar um corpo, sair de uma velocidade e andar com outra velocidade. É o mínimo necessário. É o mínimo necessário. Então, nesse mínimo necessário, como as duas grandezas vão ser proporcionais, a gente multiplica. Tá? Então, P é MV. Então, a gente pode dizer que esse resultado aqui é o Galileu que determinou ele. 1500 por aí. Ordem de grandeza, tá, gente? É 1500, 1492. Tá certo? Se por acaso fosse inversamente proporcional, a gente faria uma coisa assim, ó. P 1 sobre V, né? Então P está mudando como sobre V. E aí a equação V aparecer aqui embaixo. Tá? Então aqui é um micro experimento mental, certo? Que foi feito no laboratório por Galileu em 1500. Então a gente não precisa ficar reconstruindo toda a ciência toda vez que precisar. Então a gente aproveita que já foi feito e dá uma repensada no assunto. Então tá aqui, ó. Estado, já foi dito. Alteração é sair de V1 para V2, certo? Movimento,
que é? Qualquer mudança. Repouso é velocidade zero e força. Então está faltando esse aqui. Então vamos definir velocidade. Tá? Que eu já devia ter definido antes daquilo lá, né? Então velocidade, você tem um comprimento ΔS, né? E um reloginho que passou por um ΔT, né? Então, é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional ao tempo. A mesma análise você pode fazer lá, né? V, né? É proporcional ao ΔS e V é inversamente proporcional ao ΔT. Para você ter uma maior velocidade, você precisa percorrer em menos tempo. Então, por isso que é inversamente proporcional. Aqui é mais e menos. Mais e menos. Quando a relação é mais e menos, é o inverso. Mais e mais, ó, mais velocidade e mais comprimento. Se você tiver mais velocidade, você vai mais longe. Certo? Mais velocidade, mais longe. Se você tiver mais velocidade, você tem que ir em menos tempo. Tá certo? Aí você tem que ir velocidade de acima também. Tá bom? Então tá aqui definido as três grandezas aí. Tá? Massa, o que é massa? Essa é uma discussão mais filosófica, deixa para outro dia, no café. Porque se a gente, os neurocientistas não sabem o que é consciência, os físicos não sabem o que é massa, nem espaço, nem tempo, estudem sem saber o que é. E eu até anotei um exemplo no meu livro aqui, deixa eu ver. Anotei todas as áreas da ciência que os caras estudam e não sabem o que é. É estranho, né? Os caras não sabem o que é. Deixa eu ver se foi nesse livro aqui. Foi outro. O psicólogo não sabe o que é. Cada área não sabe o que é. Sim, o biólogo não sabe o que é vida. O neurocientista não sabe o que é consciência. O físico não sabe o que é matéria e massa. Esse aqui não foi esse livro. Tá bom, então? Matamos aqui. Repouso. O que é repouso? Velocidade 1 a 0. Parado. Então, repouso é isso aqui. Ok? Para o V ser igual a 0, o que tem que ser 0? O tempo nunca para, né? Então, não tem como colocar 0 no denominador. Então, o comprimento não sair do lugar. Esse pedacinho aqui seria esse mesmo aqui, tá? Então, V igual a 0. Então, matou a primeira lei? Se eu passar um exercício, calcule o estado de movimento de um corpo a 80 km por hora ou 1 kg. Vocês conseguem fazer, né? Então, vamos lá. Próximo. Então, essa é a versão discreta. Por que ela é a versão discreta? Porque eu estou pegando um corpo, né? E não estou preocupando com as dimensões desse corpo. Tá? A minha referência aqui, por exemplo, é um ponto dentro do corpo. Tá? Por isso que chama versão discreta. Então vamos para a próxima. A minha letra é horrível, está tentando escrever minha letra de forma. Agora vem a força, né? Porque ficou faltando, não é isso? Alteração é mudança de V1 para V2, estado é isso que nós já definimos, movimento é qualquer mudança que existe no corpo, né? É movimento, repouso é V igual a 0, então o que é força? Então na força vem a segunda lei. A segunda lei diz que a força, tá? Eu vou escrever da forma como vocês conhecem, depois eu coloco na forma mais precisa. É a variação desse estado, certo? Variação desse estado que foi definido antes, ok? Deixa eu só escrever aqui que eu apaguei ali, ó. P, N, V. Então, se eu tiver uma massa constante, eu vou ter um P1, NV1, P2, NV2. Se a massa mudar, mudou o estado. Então, vai ser P1, N1, V1, P2, M1, M2, V2. Pode acontecer dele manter a velocidade e mudar a sua massa? Pode. Então, P1, M1, V1, P2, M2, mantendo o mesmo V1.
Ok? Pode mudar massa e velocidade ao mesmo tempo para mudar o estado. Então, a segunda lei diz assim, que força é a variação desse estado que acontece no tempo. Então, ele está dizendo, olha, veja que a segunda lei já está dentro da primeira. Se para alterar eu preciso de uma força, significa que a força é a alteração. Certo? Se para alterar eu preciso da força, então a força é a alteração do estado. Então, o que é força? Alteração do estado em movimento. Ok? Aí, vou responder agora a pergunta do seu aluno. O que o Aristóteles pensava? O Aristóteles pensava, deixa eu escrever aqui, a primeira lei, representando como primeira lei, só isso aqui. Então, Aristóteles pensava que isso era força. Então, os planetas estão girando em torno do Sol com um estado de movimento, né, que ele chamava de força feita pelos anjos. Ele não considerava velocidade. Hã? Ele considerava velocidade, isso? Não, ele não considerava a variação. Porque para ele, o planeta ele gira em velocidade constante, né? Que é um movimento circular perfeito. Depois é que veio a elipse com variações de velocidade perto do foco e longe do foco, né? Aí o movimento já tem variação e tem variação, porque os gregos achavam que o círculo é a figura da perfeição, né? Então o movimento circular uniforme não precisa mudar a velocidade. Então por isso que para você fazer isso aqui, ó, né? Um corpo tem uma velocidade, uma massa, uma velocidade aqui, ó. Essa velocidade é sempre constante, tá? Não muda. E um ciclo perfeito. Então esse ato de manter isso girando sem precisar mudar nada, isso perpetuamente é um ato divino. De fato é. Tá certo? Uma coisa que se mantém perpetuamente sem ninguém mudar nada é um ato divino. Então, para ele, isso era força. Então, o Newton corrigiu ele. Não, força é a variação disso. Certo? Tá? Então, lá nos planetas, para ele era isso, mas ele foi corrigido pelo modelo do Kepler, em que o Sol está aqui e a Terra está aqui, né? Então, nessa região aqui, ó, fazendo uma... Vamos colocar o Sol aqui para cá, né? Então, o delta A, a área varrida aqui, e o delta A, a área varrida aqui, né? Delta T, 1, delta A, 2, delta T, 2. Então, a lei de Kepler diz que ele varre áreas iguais em tempos iguais, né? Essa é a lei de Kepler diz. Então, você vê que o movimento do planeta aqui, né? Ele acelera. Aqui, né? Aqui ele acelera e aqui ele retarda. Aqui ele acelera e aqui ele retarda. Tá certo? E quando muda esse estado, você muda porque tem uma força. Né? Mas o fato é que a força continua existindo porque ela está para dentro. Né? Que a força da gravidade. Tá bom? O anjo tem que segurar tanto o Sol quanto o planeta para fazer as coisas acontecerem. Tem que acontecer. Tá bom? Ok? Segunda lei. Então vamos agora substituir a primeira na segunda, ok? Ah, sim, tem a terceira. Vamos dar já a terceira, porque a terceira ela só entra em situações bem especiais, tá? A terceira lei é ação e reação. Então vamos encontrar uma forma matemática para ele. A força de ação é igual a menos com sinal contrário, certo? A força de reação. Então são essas três leis que nós vamos passar por caso contínuo para estudar o que é um sólido, estudar a fratura e estudar o
que acontece nos materiais, ok? Ação e reação. Para toda ação e reação, eu devo estar com essa lousa aqui, né? Ela ia gritar tanto quanto eu, né? Se ela tivesse sentimento. Então a força que eu empreguei nela, ela empregou em mim. Certo? Então essa força, uma está nessa direção e a outra está na outra direção, direção contrária. Então a Terra atrai o Sol atrai a Terra, ação e reação, tá? Ok? Então vamos agora substituir isso aqui dentro. Então vamos utilizar a matemática, certo? Porque até agora era física, expressando o que pode acontecer na realidade, com recorte, é claro, né? Já fizemos um recorte da realidade, não é toda a realidade como acontece de fato, é um recorte, por isso que você vai para o laboratório, controla as situações, certo? Porque você não quer que o teu cronômetro mude o seu estado de medição do tempo, a tua balança mude o seu estado de medição de massa, certo? E assim por diante. Então tudo é controlado, né? Quando na verdade na natureza pode ser que esteja acontecendo muita coisa ao mesmo tempo que receba outras influências. Então eu já estou próximo de terminar aqui essa primeira parte, né? 8h30, 10 horas, aí a gente faz um intervalo, só fechar esse assunto aqui, tá bom? Então vamos lá. Então vamos substituir aquele lado. Só que nós vamos fazer o seguinte, pelo amor de Deus, eu tenho que pegar no pé, desculpa, porque eu já estou aqui há 22 anos, eu ouvi e vi cada absurdo em alto. Eu procuro eliminar os meus absurdos à medida que eu elimino a minha ignorância, né? Então, olha, isso aqui, ó, certo? Já vi gente tentando provar que isso é igual a isso. Não existe prova, gente. Isso aqui é uma forma diferente de notação. Tá? Então, ó, a variação de uma batatinha é o limite da variação das batatinhas no tempo quando o tempo tende a zero. Entendeu? Pode ser qualquer coisa aqui, tem que estar aqui. Certo? Então, isso aqui é uma notação do limite, que a gente chama de derivada. Da derivada, na verdade, é o limite da diferença, né? Certo? Então, o que é esse delta aqui, ó? No caso, é uma função no ponto t mais delta t menos a função no ponto t. Certo? Então, corrigindo aqui, ó, df dt é o limite de ΔF quando ΔT tende a zero, tá bom? Não existe prova para escrever, tá? Aqui, pra cá. Não existe prova matemática, tá? Só existe o limite. Se o limite existir, existe a derivada. Se o limite não existir, não existe a derivada. Ok? Todo mundo aqui fez cálculo 1, né? Então não estou falando nenhuma coisa estranha. Então vejam só. O que quer dizer isso? Olha lá, se eu fizer um gráfico de uma função f que está passando no tempo t, então aqui vai ter o f de t. Aqui o f de t mais ΔT. Aqui tem o t e aqui tem o t mais ΔT. Então significa que esse pedaço aqui é ΔT. Certo? Então, df de t, certo? É esse segmento aqui dividido por esse segmento aqui. Então, ó, aliás, na verdade é esse, né? ΔF é esse pedaço e ΔT é esse pedaço aqui. Então, isso aqui, ó, se tiver um ângulo θ aqui, né? É uma tangente, não é isso? ΔF e ΔT. E se esse ΔT ficar pequenininho, eu vou ter uma reta tangente.
Então isso que é derivada, graficamente. Tá? Então é isso que está dizendo isso. Ok? Ou seja, para ser derivada, você tem que pegar um intervalo bem pequenininho Bem para você pegar a mínima variação da função. Exatamente. E se você for programar no computador, exatamente, quando a gente faz a derivada, a gente calcula a função f em 1 e 1 mais 0,0001 dividido por 0,01. Aí você tem o valor da derivada no computador. Tá? Dá para fazer a derivada no computador. Bom, então, ele está dizendo o seguinte, que agora física, isso aqui é matemática, fisicamente falando, o que é força? São pequenas variações do estado que está mudando no tempo. Certo? Ela pode mudar, mas eu não preciso. Tanto eu posso pegar 100 menos 10 dá 90, né? Dividir por 1 segundo, dá força, ou aceleração, né? Porque tem que multiplicar pela massa ainda, né? Certo? Mas eu posso pegar pequenos intervalos onde houve uma pequena variação sem precisar olhar a grande, né? Então, uma variação que saiu de 10 e foi para 100, certo? No delta T de 10 segundos, por exemplo, né? A variação aqui de quê? Da velocidade. Quilômetros por hora. A 100 km por hora. Uma massa de 1 kg. Para ficar tudo mais fácil de calcular, certo? Saiu de 10 para 100, então ΔV deu 90, né? 100 menos 10 dá 90. Dividido em 10 segundos, né? Dá a aceleração, não é isso? Eu nem falei da aceleração, porque eu já estou usando, mas tudo bem. Então a aceleração é a variação da velocidade no tempo. Tá? Então saiu de 10 km por hora para 100, então 90, que dá 9 km. Aí tem que transformar em hora segundo, né? Vamos deixar aqui. Hora segundo. Aqui é só multiplicar e transformar para fazer a conta. Mas deixa assim que tudo bem. 90 km, 9 km hora a cada segundo. 9 km hora a cada segundo. Então ele mudou 9 km a cada segundo. Então ele conseguiu, em 10 segundos, mudar 90 deles. Certo? Então existe esse intervalo grande, dividido pelo tempo grande, mas existe um intervalo pequeno, dividido pelo tempo pequeno. É isso que ele está tentando dizer, entendeu? Que pode ser um intervalo grande dividido pelo tempo grande, ou pode ser um intervalo pequeno dividido pelo tempo pequeno. E quanto menor for esse intervalo pequeno, mais preciso vai ser o valor. Tá certo? Ó? Tá vendo? Ó? Porque isso aqui, ó, é uma secante, né? Ela podia ser pego daqui até aqui. Certo? Então, quem me garante que essa reta é paralela a essa? Né? Então, para eu ter certeza, eu tenho que fazer o ΔT também na certa. Ok? Aí você tem certeza que você está calculando no instante de tempo. Porque eu quero calcular a velocidade no instante de tempo. Tá bom? Então, para eu fazer isso aqui, então vamos lá. F é dt. Certo? Mas quem que é P? dt de mv. Todo mundo lembra da regra da derivada do produto? De duas funções? Isso. dm dt, derivada do primeiro, mantém o segundo, mais o n, agora deriva o segundo. Esse aqui que nós vamos chamar de aceleração. Certo? Então veja, eu estou dando a física e a matemática junto, tá? O estilo americano, tá? Estou relembrando as duas coisas ao mesmo tempo. Quem estiver anotando aí, ó, termina de anotar aqui que eu vou apagar. Porque isso aqui, gente, quando eu estiver tratando de mecânica dos sólidos, já tem que estar na corrente sanguínea de vocês.
Eu só estou repassando porque eu sei que vocês já viram e às vezes tem que organizar aquilo de uma forma bem consistente para vocês não terem problemas. Tá? Então vamos pegar esse aqui. Posso pagar aqui? Onde eu puder pagar, me avise, tá? Por favor. E eu já vou dar um intervalinho para a gente não ficar cansado também, porque foi bem longo, né? Essa primeira parte. Então esse aqui vai ser a aceleração, tá? Então, definindo. Ó, vazão e escoamento é a mesma coisa, tá? Então em metais nós vamos ter escoamento. Em fluido nós vamos ter vazão. O que é isso? Eu vou chamar de M ponto, que é BM/dt. Massa por tempo. Uma torneira aberta está perdendo massa. Tá? E a aceleração certo? V ponto dV/dt, eu posso chamar de área de aceleração, tá? Então a força, ela vai ficar a vazão vezes a velocidade ou a massa vezes a aceleração. Então, como as partículas não mudam a massa, a gente considera isso aqui com a zero para a partícula, certo? Bom, então a ideia foi mostrar as três leis, o que elas significam para a partícula. Então, resolver problemas de física significa aplicar essas três leis a uma partícula, a duas partículas, a um carro de movimento, a um sistema de forças, a uma polia, certo? A uma corda puxando alguma coisa, certo? Tá bom? Existe uma forma de você medir força experimentalmente, que é usando a lei de Hooke. Né? Eu vou colocar aqui como uma quarta lei, com um asterisco, porque ela vai nos ajudar. Então, força para Hooke é K vezes a deformação. Né? Vamos chamar de ΔS, ΔR. Vamos ver aqui qual seria uma única direção, deixa eu ver ΔX. Tá? Só que lembrando é o seguinte, engenheiro está do lado de fora e físico do lado de dentro. Se você tiver um autoclave, o físico está dentro, trancado, o engenheiro está do lado de fora. Então, pressão para o engenheiro é positiva, para o físico é negativa, por causa da referência. Então, você tem um aparelho... Professor, o físico está do lado de dentro, do autoclave, o engenheiro do lado de fora, eu estou temperatura. É bem isso. Então, veja só para vocês lembrarem, está aqui o físico, certo? E está aqui o engenheiro. Então, quando eu estou fazendo pressão aqui, ó, tá? Pressão ou força ou pressão, e na mola, a mesma coisa, aqui na casa da mola, né? Tá? Então, eu estou com uma força e eu tenho uma deformação, ΔX. Então, a força é proporcional à deformação. O físico está preocupado com a mola, então o engenheiro está aqui puxando a mola e o físico está em cima da mola. O físico está vendo que a mola está resistindo à força. Então a força do físico é menos que a X, tá? Então aqui eu vou colocar mais menos conforme seja engenheiro ou físico, tá bom? E vale para a pressão também. Por isso que integral de PdV trabalha é menos integral de PV. Então, a quarta lei. Então, essa lei a gente vai chamar de lei constitutiva. Tá? E ela vai ser muito útil porque, na verdade, constitutiva, ela vai fazer parte da mecânica dos sólidos. Tá? É uma lei importante. Então, quando você tem uma mola e você tem um peso, certo? Você tem um peso e tem um dinamômetro, né? Que mede o deslocamento ΔX, né? Que é feito com peso, tá certo?
Massa vezes a gravidade. Ok? Então essa é uma maneira de relacionar, né, força e deformação e ter uma medida de força. Tá certo? Uma medida. Então, como força é sempre interação, quando eu empurro alguma coisa, se eu tiver um dinamômetro, eu consigo medir a minha força. Se eu colocasse um dinamômetro entre o Sol e a Terra, eu mediria a força da gravidade. Então, a força da gravidade foi medida indiretamente. Tá? E ela foi medida também com balança de torção, mas a versão análoga dela é a força de couro. Você coloca duas esferas carregadas numa balança de torção, você mede a força colombiana de cargas. Ok? Então coloquem essa quarta lei, mas eu vou voltar nessa quarta lei em particular, num único capítulo para ela. Tá certo? Isso aí. Então a ideia foi partícula, né? Massa, velocidade. Tudo bem? Então nós estamos com uma partícula. Como nós precisamos da matemática e velocidade é um vetor, né? Então nós vamos trabalhar com vetores. Já vamos colocar a listinha, né? Escalares, vetores e tensores. Tá? Então se preparem para aprender uma coisa nova chamada vetores. Aliás, chamada tensores. Então, o que é um escalar? É quando você só fala o tamanho da coisa, a quantidade, a intensidade. Então, massa, 1 quilo. O que é um vetor? É aquilo que você fala precisando de uma direção e sentido. Para onde? Vetor, né? Velocidade. Aceleração. Momento linear, né? Vamos colocar aqui na ordem, né? Momento, que foi o estado de movimento que nós definimos lá. Velocidade, momento linear, aceleração. Força. Ok? Isso são vetores. E nós vamos olhar para os tensores ainda, tá certo? Vai nascer os tensores. Ok? Como eu vou misturar matemática e física, então preste atenção que vai ter coisas que são da matemática e são da física. Tá? Então eu vou colocar aqui ciência exata é igual a física mais matemática, seja ela mecânica, seja ela, né, engenharia mecânica, engenharia civil, tem física e matemática dentro. Ok? A matemática ela tem as 3 leis, né, da mecânica, as 3 leis da termodinâmica. O restante, mecânica quântica, mecânica estatística, são ampliações das mesmas leis, tá? Termodinâmica. E a matemática nós temos a aritmética, que é saber fazer conta. A gente aprende, né? A álgebra, que é fazer com números. O cálculo, que é descrever funções. A geometria, que é fazer gráficos, né? Então essa é a ciência exata, é a formação, essa mistura aí. Então, tem coisas que são leis, tá? E tem coisas que são definições, tá? Quando for definições, Deus disse e não se discute. Eu falei e assim seja, tá? Então, no caso, quando eu coloquei o delta F igual a dp dt, eu mudei a notação, mas eu disse que limite era definido daquela forma. Tá? Bom, de onde saiu a lei do limite? Foi a definição feita por Newton. Tá? Não existe uma lei do limite na natureza, é uma coisa que você abstrai para construir. Ok? Então lembre-se disso.
A matemática ela tem que estar estruturada na sua cabeça e a física, né? Vamos tentar tirar as pelotas, pegar as batatas, bater no liquidificador e fazer uma sopa de matemática mais consistente da física, tá bom? Aí nós vamos ter a geometria aqui associada ao sistema de coordenadas I, J e K, X, Y e Z. Ok? Então, nós precisamos de uma origem, que é um ponto de referência fixo, certo? Um ponto fixo. A partir dali nós medimos a posição da partícula R, a velocidade, a força, a aceleração e assim por diante, ok? E nós temos esse sistema de referência dado por IJK. Uma coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte, que sistema de referência IJK, a gente vai chamar IJK, quando eu fizer esses três eixos dessa forma, de coordenadas retangulares ou cartesianas. Como eu já fiquei inimigo do Descartes, retangulares, eu vou deshomenagear ele chamando de retangulares, tá? Quando a gente usar Rho, θ e Z, vai ser cilíndricas. E eu vou escrever isso depois, cilíndricas. Eu já estou adiantando o sistema de coordenadas para vocês, tá bom? Coordenadas retangulares. Quando for R, θ e φ, vai ser esférico. Tá? Então, a ideia é o seguinte, se o seu corpo tiver formato cilíndrico, não use coordenada cartesiana nem esférica. Pelo amor de Deus. Porque é o seguinte, as coordenadas têm que ser compatíveis com o objeto. Porque simplifica as equações. Cá para nós, Não compreendo mais. cá para nós, eu vi professor da física usando coordenadas cilíndricas em blocos retangulares. Usar retangular sempre já vai, agora ao contrário. Senhor Deus. Cá para nós. É complicado. Então, veja só. Cada sistema de coordenadas é compatível com a geometria do seu objeto. Se o seu objeto é uma esfera, é uma coisa arredondada, então use geometria esférica. Se a sua coisa é uma barra, é uma coisa alongada, é o disco, use geometria cilíndrica. Se é um bloco, use geometria. E toda vez que aparecer, ao invés de IJK, aqui ó, vai ter Rhozinho, θzinho, Zzinho, que é IJK, e como eles são os versores, eles chamam de zinho, né? Rzinho, θzinho, Φzinho, tá? São os versores, são os vetores de tamanho 1 que determinam as direções, tá? Quando eu disser que é E1, E2, E3, é qualquer um deles, tá? Esse aqui é o genérico, tá? É o genérico dos versores. Ok? Genérico dos versores, ou seja, é o coringa. Não é quando eu disser que eu defini um teorema, uma propriedade, nesses termos vale para os três. Tá? Porque uma lei ela não pode depender do sistema de coordenadas. Quando uma lei está aplicada no sistema de coordenadas, se chama equação. Ela não é mais lei, porque ela é particularizada para aquilo. Tá bom? Então, lei é aquilo que está em absoluto. Tá? Definição. Tá? Eu vou colocar 3 tracinhos. Lei e equação, eu vou colocar igualdade. Para vocês entenderem, tá? Quando for definição, está dito, é assim mesmo. Tá? Então, ó, P é MV, certo? E aqui, né? Velocidade, ΔS por ΔT, né? Então, lei e definição não existe nada anterior. Sempre o conceito é o que está lá. Ok?
Anterior à velocidade é o espaço e tempo. Anterior ao espaço e tempo não existe. Certo? Lei, certo? Também tem os seus fundamentos, conceitos fundamentais. Tá bom? Então, lembre-se que agora a mecânica vai ter que ser repassada de uma partícula para o sólido. Vamos lá? Depois a gente repassa isso em uma hora. Até chegar aos 11h30. Então, olha só. Como essas equações estão escritas para a partícula, eu vou fazer um intermediário que é um sistema de partículas, ok? Até chegar no sólido. Então, eu vou fazer o mesmo sistema de coordenadas, colocando 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ter um R1, M1, V1, R2, M2, V2, R3, M3, V3. E assim por diante até o Rn, Mn, Vn. Ok? I, J, X, Y, K, Z. Certo? Então, lembre-se de uma coisa, a massa disso tudo aqui é somatória de M1, M2, né? Até Mn. Então é somatória de Mn. Ok? Agora, como velocidade é um vetor, eu quero uma velocidade resultante, que seria V1. Aqui é uma escalar, uma soma de escalar, massa escalar, velocidade. Então, soma vetorial é diferente de soma escalar. V2, Vn, somatória de V. Ok? Então, I de 1 até N, I de 1 até N, V. Então, quem seria o estado de movimento desse sistema de partículas? Então, agora, de partícula, né? Nós estamos trabalhando com sistema de partículas. Nós não vamos perder tempo com isso, porque é só uma passagem didática. Ok? Eu estou crescendo o número de partículas, depois eu vou fazer uma colagem das partículas, aglomerar elas, empacotar, juntar tudo e formar um sólido. Tudo bem? Então é uma passagem didática. Certo? Não é para a gente ficar se preocupando com isso. Sabendo as três leis, sabendo como elas estão aqui e como elas vão se aplicar no sólido, é do sólido para frente que nós vamos nos interessar. Então vamos à primeira lei para o sistema de partículas. O momento resultante deverá ser a soma dos momentos de cada uma delas, concorda? Porque é discreto, tem que ser uma soma. Certo? Ok? Primeira lei. Sistema de partículas. Se ele é discreto, tem que ser uma soma. Então, o sólido é um contínuo. Nós vamos ver a integral do contínuo. Tá? Então, se ele é uma soma, vejam só. PR, substituindo. Quem que é PI? PI é MI, VI. É uma por uma. Certo? Então, vamos lá. Somatória igual a TN, MI, V. Ok? Não esqueça que eu estou colocando um vetor onde é vetor. Veja só. Então, eu estou tentando escrever a
primeira lei do sistema de partículas. Eu vou fazer com a segunda lei e com a terceira lei. Certo? A terceira lei é bobinha. É só dizer que cada ação tem uma reação em cada uma delas, está tudo certo. A segunda e a primeira lei são as mais, assim, tem uma matemática por detrás, né? Para você entender. Né? Então você tem que olhar para o conceito e para a matemática ao mesmo tempo. Tem que fazer a relação, tá? Então, pelo amor de Deus, não esqueçam de fazer essa ponte aqui, certo? Aqui é a matemática da coisa. Então, ó, quando eu escrever isso, vocês olhem e vejam isso. Quando eu desenhar isso, vocês olhem e escrevam aquilo, entendeu? Isso não pode ficar faltando. Se vocês olharem isso aqui só como letras, não tem sentido, e era por isso que ninguém entendia as minhas aulas, porque para mim isso aqui estava na minha cabeça aqui. E eu, para economizar tempo, né, poupava os desenhos. Estava falando grego. E essa aqui é a física. Ok? Tudo que eu falar agora, a partir de hoje, eu falei em massa, você lembra de uma bolinha. Pode ser uma bolinha de dente, pode ser uma bolinha de isopor, pode ser uma bolinha de gude, pode ser uma bolinha de massinha de modelar. Massa. Certo? Lembra da bolinha? Velocidade, a bolinha andando. Vetor, você tem que ver o sentido para onde a bolinha está indo. Tá bom? Não deixe de fazer isso mentalmente, que nem propaganda de cerveja. Relacionar as coisas, né? Por isso que eles vendem bastante cerveja. Que eles colocam uma reação programada em você, né? É festa, é alegria, né? É cerveja. Eu estou apagando aqui, não sei se todo mundo já tinha copiado. Então, vamos lá. Então vocês estão vendo o que está acontecendo. Tudo que era de uma só está somando, né? Certo? Então vamos colocar quem que é a velocidade aqui dentro. Tá? Só para a gente ter uma ideia. MI, DRI, DT. Ok? Quem que é velocidade, né? Foi dito que velocidade, VI, é a variação da posição R no tempo. Certo? Derivada, espaço no tempo. Quantidades pequenas de espaço, né? Dividido pelo tempo. Se essa derivada está aplicando aqui, e a massa é constante, então eu vou fazer um truque matemático para mostrar um efeito. Certo? Um efeito lógico. Truque matemático, um efeito lógico. Vou colocar essa derivada para fora, porque como a derivada vai ser do produto, quando eu derivar constante, vai dar zero, só vai sobrar esse lado aqui, tá bom? Lembra que era a derivada desse, vezes esse, mais esse, derivada desse. Então quando eu colocar para fora, né, eu vou recuperar isso aqui, ó. Vamos colocar por passo aqui. Igual a 1 Tn, igual a 1 Tn, ddt, de MI, RI, aqui, ó, tá vendo? Aí deriva o primeiro, dá zero. Multiplica o segundo, não refrescou nada. Mantém o segundo, mantém o primeiro, deriva o segundo, dá isso aqui. Ok? É um truque matemático. PR. Agora, soma das derivadas é a derivada da soma. Propriedade das derivadas. Então, o operador linear, a soma deles é, né, operado, é a soma dos operadores. Então, dt da somatória, né? Isso aqui está sendo uma propriedade, né, de operação linear, para justificar isso aqui. Aqui, daqui para cá, está sendo um artifício matemático. E agora eu tenho um I, R. Ok? I de 1 a N. Então eu parei aqui. Resta mais uma etapa. Vejam só o que está acontecendo, gente. Preste atenção. Cada massa tem sua velocidade e sua posição RI, certo? Se eu inventar abstratamente
que existe uma posição que pondera todas elas ao mesmo tempo, certo? Uma posição RC, R de centro de massa, ok? Eu posso dizer que a massa total multiplicada pelo centro de massa é igual à somatória das massas individuais multiplicada pelas posições individuais de U até N. Então, isso tem unidade de massa, isso tem unidade de posição. Eu quero que o resultado seja a massa total vezes uma posição arbitrária imaginada ali. Ou melhor dizendo, centro de massa é 1 sobre M total, somatória de MI, RI. Ok? Ou ainda, joga a massa para dentro. Centro de massa é somatória de MI sobre M total, RI. Vocês estão vendo que isso aqui é um peso estatístico? Peso estatístico. Isso aqui é o quê? O peso multiplicado pela soma de 1 até N é o quê? Uma média ponderada. Então, o centro de massa é uma média ponderada, né, das posições. Ok? Se eu dividisse isso aqui, ó, somatória, dividisse pelo número de massas, seria uma média aritmética, certo? Somatória dividido pelo número é uma média aritmética. Aqui é uma somatória multiplicada por um peso, então é uma média ponderada. Ok? Então, onde está aparecendo isso aqui, ó, eu vou substituir por isso. Certo? Onde é que está aparecendo? Aqui, ó. Então, o resultado é que o momento resultante ele pode ser escrito como uma derivada no tempo da massa total vezes a posição do centro de massa. Porque eu estou usando isso aqui, né, em substituição. Ok? Agora eu uso mais esse pedaço da lousa aqui. Já foi dito essa ideia das ciências exatas, para vocês se situarem que nós estamos misturando matemática e física ao mesmo tempo. Agora, vamos lá, derivando lá. Derivada dN dt vezes RC mais NT drC dt. O sistema vai mudar a sua massa? As partículas vão desaparecer ou aparecer? Não. Então, derivada do tempo vai dar zero. Então vai ficar o quê? PR, massa total. E quem é isso aqui? Se velocidade VI é BRI dt, então, né, isso aqui deve ser velocidade do centro de massa. Ok? CM, vamos colocar CM, 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 né, CM, né, CM. Então, o que isso está dizendo no final? Que um sistema de partículas, se eu souber onde está o centro de massa, eu economizo a conta. Se tiver 100 partículas, eu não preciso fazer a soma de 100 termos multiplicados, né, e derivados para encontrar o momento resultante. Basta fazer a multiplicação da massa total, eu sei quantas massas estão ali, e sei onde é que está o centro de massa. Eu vejo a variação da posição desse centro de massa no tempo, né? Ok? O centro de massa muda aqui para cá. É um tempo T1, um tempo T2. E eu sei calcular o momento resultante dessas partículas. Já viram aqueles vídeos de revoada de pássaros? Aí entra aquele sistema lagrangiano e... Tá? Vê se eu acho aqui alguma coisa, vocês perceberem o que eu estou tentando dizer. Em cima, professor, na primeira derivada aí, né?
Hã? É MT na primeira derivada. DMT, massa total, né? Aquela massa total que está lá. Ela não muda, né? Então, todas elas são constantes, então a derivada total dela. Se eu acho alguma coisa aqui. Olha aqui. Achei. Poxa vida. Vamos lá? Espero que seja bom. Deixa eu ver se vai aparecer tudo também. A imagem não está lá muito boa. Mas tá bom. Vamos lá? Opa. Abriu aqui? Os meninos começam falando no começo, eu vou colocar aqui. Chegou aí? Tem que fazer um search, né? Não deu? É 5 lá, né? Eu prefiro que apareçam os dois, para mim e para ele, né? Vejam só. Cada passarinho aqui é uma partícula, certo? E olha, eles estão se movimentando em conjunto. Então isso aí seria, para eu descrever esse movimento, bastava eu descrever o movimento do centro de massa. Só que está acontecendo que esse nevoeiro, ele se alonga, então ele se dilata, que é a deformação do solo que nós vamos ver no futuro. Então, se fosse só um bloco junto, né, o centro de massa estaria acompanhando uma translação e uma rotação. Mas às vezes ele se distende também. Tá? Nós vamos ver isso aí. Tá? Então essa é a ideia que eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês no sistema de partículas. Veja que existe um sistema de coordenadas aqui, olhando para lá. Mas eu posso ser um passarinho. Certo? Então esse sistema aqui vai ser euleriano e lá lagrangiano. Tá? Ou se for o contrário, eu só tenho que lembrar quem é quem, porque esse negócio de dar nome, né? Tudo bem? Então essa é a ideia que vocês têm que guardar na cabeça. E quem acompanha a partícula é lagrangiano, isso mesmo. Quem acompanha a partícula é lagrangiano. Isso, lagrangiano. Tá bom? Vamos lá. Então, deixa eu ter que desligar tudo, né? Isso é o que eu quero que vocês tenham na mente de vocês quando estiver falando de sistema de partículas. Usando uma moda aqui, né? Vamos lá. Então veja, para descrever aquele sistema todo, se eu souber a velocidade do centro de massa, eu tenho lá. Então nós temos aqui que o movimento, já adiantando, para nós, ele vai ser translação, rotação. Vocês podem ver que os pássaros fazem assim, né? E deformação. Então, essa parte de deformação, nós vamos estudar a parte elástica e a parte plástica, tá? Elástica e plástica. Quando nós estivermos tratando só de translação e rotação, a gente chama de corpo rígido. E quando tiver a deformação, a gente chama de corpo deformado. Tá bom? Então nós estamos migrando para a
mecânica dos sólidos ainda não chegamos nela, né? Eu quero ver se eu deixo até as 11h30 essa ideia pronta, para na próxima aula começar com a parte 5. Nós temos então agora a primeira lei está lá, a segunda lei, para o sistema de partículas ainda. Não esqueça, eu apaguei aqui só para mostrar o espaço, tá? Sistema de partículas, massa e velocidade. Segunda lei, F é dp dt. Portanto, a força resultante vai ser a somatória das FIs que estão atuando em cada uma das partículas, certo? F1 mais F2, Fn. Ok? Consequentemente, o P resultante, que é a somatória dos PIs, né? I de 1 até N, é P1 mais P2, Pn. Então, se eu quiser relacionar isso com isso, eu tenho que utilizar a segunda lei. Ok? Então, vamos utilizar a segunda lei. Então, a força resultante vai ser a somatória de I de 1 até N, a derivada do tempo do P resultante. Concorda? Se é resultante, é resultante. Que é a mesma coisa que a I de 1 até N, derivada do tempo dos PIs. Certo? Claro, se é somatória dos resultantes, é somatória dos PIs. Que é a somatória de 1 até N ddt dos NIs, VIs. Tá vendo? A conexão entre eles? Se é derivada do tempo, então eu derivo do tempo esse treco aqui. A derivada disso é isso, então a derivada disso, né? Isso vai ser a derivada disso, 1 a 1. Ok? Cada FI é dPi, dTi. Portanto, né? Isso aqui vai ser a derivada disso aqui. Tá certo? Aliás, aqui não tem somatória, desculpa, gente, pelo amor de Deus. Sem somatória, vai para lá. Então é d, dt, de Pn. Aí, por causa de ser resultante, eu vou colocar a somatória. Ok? Bom, então veja que o mesmo truque da derivada pode ser feito ali, não pode? Certo? Então a derivada pode sair para fora. Ok? Mas aqui dentro tem uma derivada também, né? Essa derivada está vindo da segunda lei. Ok? Força é somatória de forças, momento resultante somatória de momento. Para eu relacionar isso com isso, eu tenho que usar a segunda lei. Ok? Relacionar isso com isso. Por quê? Porque ela está me dizendo em absoluto que tanto faz eu fazer para uma, como fazer para N, como fazer para todas elas. Então, a F1 é dP1, dt1, dt, a F2 é dP2, dt, a F3 é dP3, dt, a Fn é dP3, e a soma delas, certo? Também vale. Então, essa derivada vem da definição. Agora, essa daqui, ó, é a que está aqui, concorda? Certo? Tá dando para enxergar? Não se percam na matemática, mantenha o foco no conceito. Tá bom? A matemática é só para você ligar as coisas, é a colinha que liga os conceitos. É o tijolo
e argamassa. Tijolo e argamassa. Tá? O tijolo ficar firme tem a argamassa, que é a matemática. Então, significa que se eu quiser fazer força derivada daqui, eu posso já fazer derivada disso também. Concorda? Olha, a segunda lei está dizendo que tudo que é momento derivado do tempo vira força. Vale para isso, vale para isso, vale para isso. Então vamos substituir, porque a passagem é idêntica. Se a passagem é idêntica, ó. Né? Idêntica. Certo? Então vocês não precisam copiar isso aqui de novo. Copia até aqui, faz uma referência a essa situação anterior e vamos pular para cá. Tá? Esse quadro aqui eu deixei de propósito, certo? Porque era didático utilizar, já está no caderno. Né? Então você já tem ele, posso apagar. Posso desse meio? Né? Eu tenho isso e aquilo lá. Qualquer coisa, vocês dão uma releitura em casa. Na próxima aula eu já vim na ponta da língua, porque a gente vai fazer na sólida. Então hoje eu quero terminar partículas, sistema de partículas pelo menos. Então vamos lá. Vamos ligar isso com aquilo lá. Então, força resultante deve ser, né, dPr dt. Que é d dt de quem que é? M total VC. Certo? Foi previsto lá. Fazendo as derivadas, então vai ficar força resultante dm dt. Vejam que agora é a derivada da velocidade. Lá é a derivada da posição. Aliás, o V não entra aqui, vai entrar na segunda, né? M total dVcm. Veja a analogia aqui com esse daqui, ó. Derivada do tempo vezes a posição, mais a massa vezes a derivada da posição, tá? Momento. Derivada do tempo vezes a velocidade, mais a massa total derivada da velocidade da força. Então, para passar de um nível para outro, o que tem que fazer? Derivada do tempo. A primeira lei começa com o momento, a segunda lei é a derivada da primeira lei. Certo? Como nós temos um sistema constante, isso vai dar zero, isso aqui é chamado de aceleração do centro de massa, então a força resultante é a massa total vezes a aceleração do centro de massa, que é o que nós estamos acostumados a ver. Só que a ideia agora não é uma partícula, é um sistema de partículas e um ponto referente a esse sistema chamado centro de massa. Posso pagar aqui? Que eu vou agora escrever a ideia. A matemática está aí, agora eu vou escrever a ideia. Então vamos lá. Escrevendo a ideia em termos de desenho, né? Para não precisar repetir o vídeo. Então eu tenho aqui um monte de grãos que são uma nuvem de pássaros, certo? Ok? E ele tem um centro de massa. Ele está no sistema de coordenadas I, J, K, Z, X, Y. Então existe uma posição desse centro de massa. Existe uma velocidade desse centro de massa. Se esse negócio, que é uma nuvem de pontos, mudar daqui para cá, certo? Nós vamos ter uma nova posição para o centro de massa. Isso aqui aconteceu no tempo T1 e esse aqui agora é no tempo T2, certo? A nuvem andou. Centro de massa está aqui. Aqui tem uma nova velocidade do centro de massa, que pode acelerou. Então a velocidade é cm1 vcm2, ok? Tá dando para ver?
A nuvem que passa, a velocidade está lá. Ela mudou o jeitão dela. Então, aqui houve uma translação, é isso? Translação. Ô, professor, Ela pode até ter girado um pouco, né? Só um pouquinho. Certo? Oi, pode a falar. massa total não muda, não tá? Nunca. Por isso que você fecha o contorno dos pássaros, né? Você tem esse contorno aqui imaginário, mas você consegue perceber ele, né? Na filmagem. Ok? Então ele pode ter tido uma rotação, certo? Ok? Os pássaros estavam assim, fizeram ainda assim, ó. Além de ir, ainda virar um pouquinho para o lado. Certo? E eles, se eu pegar dois pássaros de referência no meio da nuvem, tá? Eu vou chamar esse vetor de U. Aí, no meio da nuvem, olha só onde eles foram parar. Então aqui ficou U1, U2. Então houve uma translação, que é R1 para R2. Certo? Ok? Eu posso pegar um pássaro aqui como referência para perceber que houve uma rotação. Um ângulo θ1 para um ângulo θ2. Então, um pássaro em relação a estava formando um ângulo θ, depois formou um ângulo outro, θ2. E deformação, que é o quê? U1, U2. Tá certo? As três leis de Newton têm que valer para a translação. Existem as mesmas três para a rotação e existe a lei da deformação, que para o caso do corpo elástico vai ser a lei de Hooke. Então, como são 11h11, eu vou dar cenas dos próximos capítulos, tá? Ficar aqui na novela da Globo, daí eu vou seguir, quero mais, né? E aí vocês saem tranquilos daqui, tá? Então, tudo isso aqui é uma manipulação matemática para chegar no resultado objetivo, que é essa figura aqui. Certo? Então, o que eu estou dizendo fisicamente, matematicamente, eu estou representando essa equação e essa. Ok? Não esqueçam de fazer sempre esse link. Esse link tem que estar na cabeça de vocês. Tá? Então, sintetizando agora, concluindo tudo que foi dito hoje, né, além da história pregressa, para eu chegar nesse curso. Posso pagar aqui? Então, sintetizando, fazer uma síntese, um resumo da aula de hoje e apresentar as cenas dos próximos capítulos. Né? Para vocês voltarem para cá, para vocês verem mais. Então, nós vimos que tem três leis. Primeira lei, P é MV, que foi passado para uma versão PR igual a M total VR, onde esse M total é a soma dos MIs, né, de APN, o VR é a soma dos VIs de APN, certo? Aqui sendo partícula, passou-se para sistema de partículas. Ok? Nós temos uma segunda lei que diz que a força é a derivada exatamente daquilo que está lá. Portanto, a força resultante para um sistema de partículas é a derivada do momento resultante. Né? Entendendo que nesse caso aqui,
como a massa é constante, a força se reduz, né? A massa vezes a aceleração, né? E aqui a força resultante vai ser a massa total vezes a aceleração do centro de massa. Ok? E só para vocês saberem, existe a definição de centro de massa associado aqui, que eu vou deixar aqui implícito, né? Que nasceu, essa ideia que nasceu aqui dentro, centro de massa, e foi útil para essa situação. Ok? Aqui a ideia é uma partícula, uma velocidade e uma massa. Aqui a ideia é N partículas, N velocidades e N massas. IJK, XY. Ok? Que é o que fala. Então, isso é um resumo da aula de hoje. Com aquela translação, deformação e rotação. Tá? Então, esse quadro aqui, fotografando ele, é o resumo da aula de hoje, completo. Agora a pergunta, para começar as cenas dos próximos capítulos. O que eu preciso para ter um sólido, né? Nessa aproximação que nós estamos fazendo, de que o sólido vai ser uma colagem dessas partículas. Isso aqui já está lá, né? Está tudo lá. Massa, aceleração, derivada do momento. É só aplicar as derivadas que você obtém isso aqui. Então vou apagar isso aqui. Todo mundo já copiou. E tem um detalhezinho ainda que eu vou acrescentar aqui, que aqui no caso geral, né? No caso geral, nós temos força M ponto V mais M, né? Vezes a aceleração. Eu gosto de colocar M ponto V e MV ponto, que é, o ponto é a derivada do tempo, tá? E aqui a força resultante, M total ponto V centro de massa mais M total V centro de massa. Lembrando que ponto é derivado no tempo. Tá? Isso aqui é só para vocês se ajustarem para a próxima aula. Não significa que isso aqui está valendo. Tá? O que está valendo ainda é isso aqui. Ó. Mas é porque eu vou tomar como ponto de partida, na próxima aula, o fato de existir mais um termo. Esse termo aqui, ó, é o que está computando a mudança dessa forma aqui. Tá certo? Entenderam? Por quê? Porque se eu disser que esse contorno está aqui, ó, e ele também está aqui, ó, houve uma deformação. E essa deformação é a mudança da massa no tempo. Para esse tanto aqui, a massa era X. Aqui já não é mais X. É Y. Porque para ser X ela tem que mudar o motor. Tem que ter volume maior. Exatamente. Então, esse pedaço aqui é que vai entrar na mecânica dos sólidos como deformação. Então, se vocês quiserem colocar aqui, ó, deformação está aqui, ó. E aqui está translação e rotação. Está nesse termo aqui. Porque a aceleração pode ser centrífuga, pode ser aceleração linear e assim por diante. E agora, sendo nos próximos capítulos, para soltar vocês agora às vezes, vamos entender.
obtido é o seguinte. A pergunta é: e o sólido? Como fica? Bom, esses aqui é só para dar aquele brilho na maçã, né? Vocês saberem que isso aqui é tridimensional. E o sólido, como fica? Tá bom? O que vai acontecer com essas contas para representar o sólido? Alguém tem uma ideia? O que eu tenho que fazer com as mesmas leis para isso virar sólido? Para colar essas partículas. Lembre-se que a ideia é colar as partículas, né? Deixar as partículas todas tão pertinho uma da outra, né? Como aquela nuvem lá, mas sem separação. Porque aqui um pássaro está aqui, o outro está aqui, um pássaro está aqui, o outro está aqui. Eu quero que... Não, contínuo, né? Isso. O que eu tenho que fazer com essas contas para aquilo virar lá? Isso. Tá bom? Então, ó, I de 1 até N. Então, tudo que for somatório vai virar integral. Ok? Então, nos vemos na próxima aula. Com essa ideia aí para continuar. Então, na próxima aula, eu vou apresentar um sólido para vocês. Vou reduzir ele a um contínuo. Vou explicar o que é um contínuo. Certo? E vou refazer as 3 leis para a gente começar a trabalhar com as propriedades mecânicas deles. Você deixa de seguir a partícula e segue o tudo. Isso. Você pode ver, né? Depois a gente vai entrar para dentro do sólido e estender as propriedades para uma microestrutura, para a estrutura atômica, cristalina, né? E microestrutura. Pode dar os toques aqui.